Olá, meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é a Sheila, e no áudio de hoje eu quero falar um pouquinho, uma questão que me foi levantada no dia de ontem, de uma irmã que, depois de haver me contado uma série de eventos, ela finaliza dizendo assim: Sheila, eu não entendo por que Deus não faz o milagre, eu não entendo porque eu fico rodando nesse deserto. E eu fiquei refletindo ali. E normalmente eu sempre tenho uma resposta para dar para as pessoas. Eu não sei se talvez ontem, pelo fato de ter sido feriado aqui, né? Feriado nacional, com a família em casa. Então eu tento, né? Me afastar um pouquinho lá do WhatsApp. Mas eu lembro que eu ouvi o áudio dela e na hora eu pensei, né? Falei, Senhor, o que eu devo responder? E eu vou falar aqui para os irmãos, obviamente, né? Vou adaptar a história para não expor a irmã, mas foi basicamente assim. Na segunda-feira, ela me manda uma mensagem feliz, dizendo que estava descansada e que ela tinha certeza que o Senhor já havia feito, que lá, né, no o marido e amante, ela tinha certeza que aquilo era o fim, que já tinha acabado. Amém, né? Glória a Deus. E na hora que eu li isso, eu consegui só dizer glória a Deus. Sabe assim, eu não tive palavras. E eu falei, se isso realmente é real, ela vai deixar de oscilar. Porque a palavra de Deus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas que não se vê. Irmãos, quando o Senhor fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas que não se vê, é porque a gente precisa entender que as circunstâncias são contrárias. Não é, nossa, realmente terminou lá e agora ele começou a me buscar, ou ela começou a me buscar, agora eu creio, agora eu creio. Não. Para que isso aconteça, para que termine tudo lá e o seu cônjuge passe a te buscar, antes você precisa crer. Crer no milagre. Crer que diante da circunstância contrária vai acontecer. Enfim, essa irmã me mandou essa mensagem na segunda-feira, super positiva, crendo que tinha terminado. Ontem, terça-feira, no dia seguinte, uma amiga dela, a minha instrução, vou falar para vocês, a minha instrução era para ela sair das redes sociais, porque isso é o que mais baqueava a fé dela. E ela tinha dito que ela tinha saído das redes sociais. E aí ontem uma amiga que segue o marido tem as redes sociais bloqueadas, mas a amiga segue o marido. E o marido que nunca foi de publicar nada com a Amy, começou a fazer várias publicações, vários vídeos, festas e mostrando felicidade. E essa amiga viu tudo isso, enviou para ela as coisas e falou para ela que ela deveria desistir. Desiste, o que que você está fazendo aí esperando? O cara está feliz. E aí, depois de haver conversado com essa amiga, ela me manda mensagem, né? Questionando, questionando a Deus, falando: Deus, por quê? Por que Deus faz isso comigo, Sheila? Eu saí da rede social segundo as instruções que você tinha me dado, e agora Deus faz isso comigo. O que que Deus quer de mim? Assim era o áudio dela. E sabe a única coisa, depois que eu conversei com Deus, vinha na minha mente? A diferença, irmãos, entre fé e positividade. Fé é você crer independente da circunstância, principalmente diante da circunstância contrária. Positividade depende da circunstância. Exatamente. Quando as coisas estão indo bem, eu sou positiva. Quando as coisas estão indo mal, eu sou negativa. Vem um exemplo na minha mente agora que é assim, ó. Você vê uma pessoa em estado terminal de câncer. Você consegue crer que Deus tem o poder de curar essa pessoa como se aquilo fosse apenas uma dor de cabeça? Ou se ao ver uma pessoa em estado terminal de câncer, você olha e você fala assim, nem Deus. O estado dela é irrevogável, é irreversível. Aqui a gente está vendo que não tem jeito, acabou. Isso, irmãos,
Você crê, diante da circunstância, você crê que um câncer é como uma dor de cabeça para Deus. Para ele é a mesma coisa. Agora, a positividade é aquilo que acontece muitas vezes quando tem um parente seu lá no hospital e aí, de repente, ele dá aquela melhora, né? Tem até um nome, se alguém lembrar, coloca aqui nos comentários, é aquela melhora antes da morte, né? Mas tem um nome, se usa um nome para isso. E a pessoa fica bem e morre, né? Eu lembro que a gente passou por isso com a minha tia, há quase 12 anos atrás, né? Que eu estava grávida da minha filha quando a minha tia morreu, e ela deu aqueles 2, 3 dias de melhora, e ali a família toda se empolgou, sabe? E aí depois a gente, mas por que, Senhor? Sabe? Aí você fica naquele porquê. Isso mostra, irmãos, que a gente é positivo, e não que a gente tem fé. Porque quando a pessoa melhorou, a gente se alegrou, mas quando a pessoa estava lá em estado terminal, a gente estava, não tem jeito mesmo. As pessoas já davam as condolências praticamente para a gente aceitava as condolências. É exatamente isso que está acontecendo com essa irmã. Ou seja, a amiga dela ontem deu as condolências para ela e ela aceitou e colocou e coloca Deus contra a parede. Eu vou mostrar na palavra do Senhor, porque para você que é positivo, você precisa orar para ter fé. Você que está positivo hoje, você tem que orar para ter fé, porque positividade e fé são coisas diferentes. A fé é você crer diante da circunstância contrária. A positividade é você acreditar quando você vê a coisa boa. É igual a negatividade. Você oscila. Acontece algo ruim, você vai lá na negatividade. Irmãos, vocês não imaginam a batalha que eu vivo por causa dos aconselhamentos. Eu podia, é o que eu falo, eu podia estar com a minha vida tranquilinha, mas eu vivo uma batalha por causa dos aconselhamentos. Por quê? Porque é você passar o dia inteiro conversando com pessoas, nem todas, óbvio, né? Pessoas que estão murmurando. Murmuração é um demônio. E ele quer puxar você para baixo, ele quer te puxar para baixo. Então eu tenho que blindar minha mente o tempo todo. Por que eu estou falando isso? Porque lá em Salmos 1, a Bíblia diz que nós devemos sair da roda dos escarnecedores e meditar na palavra do Senhor e fazer da palavra do Senhor a nossa vida. Enquanto você não se levantar de algumas mesas, você não vai conseguir vencer essa batalha. Ou seja, gente, as pessoas que trazem esse tipo de notícia e te mandam desistir, elas estão sendo boca do diabo. Elas não estão interessadas na sua felicidade. É Pedro, quando Jesus fala assim, ó, eu vou morrer lá no madeiro, e Pedro fala assim, de jeito nenhum, Senhor. E puxa a espada lá e fala, eu não vou deixar que isso aconteça. Jesus fala para ele, cala-te, Satanás. É exatamente isso. E Pedro era amigo íntimo de Jesus, só que ele deu espaço para o diabo usar a boca dele. Só que enquanto vocês não se levantar de algumas mesas, vocês não vão conseguir sentar na mesa do Senhor. Exatamente isso. Enquanto você está fazendo de acordo com a sua vontade, você não vai fazer do jeito da vontade do Senhor. Sabe qual é a vontade do Senhor? Eu vou mostrar para vocês o que é segundo a sua vontade e o que é segundo a vontade do Senhor agora aqui na palavra. Olha só, eu vou ler Números 13 e para ajudar hoje meu astigmatismo está bem embaralhado das vistas mesmo. Preciso voltar a usar óculos, hein? Eita, olha lá, vou mostrar para vocês. Se eu errar alguma palavra, irmãos, é porque muitas vezes a vista embaralha, tá? Lá em Números 13, a partir do 25, diz assim, ó, o título é O Relatório dos Espias Recebidos com Incredulidade. No 25 diz assim, ó, ao cabo de 40 dias voltaram os espias, voltaram a espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e deram-lhes conta, e a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. No 27 diz: E relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra
a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Deus não havia prometido a eles que a terra prometida mana leite e mel? Ou seja, mana leite e mel. Leitinho, irmãos. Mel, docinho. O que o Senhor está querendo dizer com isso? Tranquilidade. Você só vai tirar o leitinho da vaca. Melzinho para adoçar a vida. Vai viver uma vida tranquila. É isso que Deus está querendo dizer quando Ele diz uma terra que mana leite e mel. Ou seja, eles foram, constataram que realmente era da maneira que Deus estava dizendo. Como que a gente pode trazer isso para restauração de casamento, meus irmãos? Os testemunhos de restauração. Tem um testemunho que eu vi hoje de manhã, inclusive eu enviei para essa irmã, de um rapaz aqui, ele colocou aqui no vídeo da cerca de espinho. Eu não tinha visto, acho que ele escreveu há 11 dias atrás, e lá ele comentou, colocou como um agradecimento, né, exaltando o nome do Senhor, agradecimento a Deus, tá? Não é a Sheila, não. Agradecimento a Deus que depois de alguns dias ele fazendo a oração da cerca de espinho, a esposa dele voltou para casa. Quando eu li esse texto do irmão, eu pensei, era o que estava faltando na vida deles para a esposa voltar. Ou seja, estava faltando, é aquela última pitadinha de sal que você dá na comida para dar sabor, foi a cerca de espinho na vida do irmão, porque não foi só através da oração da cerca de espinho. E, irmãos, quem não assistiu essa oração, quem não viu ainda, vê aqui, eu vou deixar nos comentários, aqui na descrição desse vídeo, eu tenho cada testemunho dessa oração, uma irmã que foi liberta, que ficava fazendo oração contrária para o marido, ela buscava, ela era, né, do centro de Macumba, ela buscava, ela estava fazendo oração, até esqueci o nome do santo lá no YouTube, de repente entra essa oração da cerca de espinho, ela começa a prestar atenção e durante a oração ela foi liberta. Ela foi liberta, ela voltou para os caminhos do Senhor. Ela está participando lá do grupo, ela deixou já umas 2 vezes o testemunho dela da oração da cerca de espinho. Eu lembro o dia que ela chegou contando, eu fiquei impactada. Mas isso, eu só fui boca de Deus, tá, irmãos? Não foi a Sheila, não. É o poder da palavra do Senhor. E eu quero agradecer a vocês que fazem a oração da cerca de espinho, porque graças a vocês que estão aí orando pelos cônjuges de vocês, Deus está resgatando outras vidas. Por quê? Quanto mais assistido é um vídeo, mais ele é alcançado através das outras pessoas. Não é pela Sheila, não, irmãos, porque eu nem sei, se tiver alguém aqui que trabalha com YouTube e puder me ajudar, eu não sei nem como é que faz para monetizar esse negócio. Só para vocês entenderem que não é por mim. Estou fazendo isso aqui por amor a Deus e a vida de vocês. Então, assim, voltando aqui para a palavra do Senhor, que eu queria deixar esses testemunhos, tá, para vocês. Diz assim, ó, no 28, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso e as cidades muito grandes e fortificadas. O que eles dizem? Que os povos que habitam nessa terra são grandes, eram gigantes e são muito, muito fortificadas, ou seja, eram muros altos. Vocês lembram da, da, daquela cidade onde eles rodearam 7 vezes? Eu fiz essa campanha do cerco de Jericó 2 vezes. Na foto da mulher estranha, fiz 2 vezes. Falo para vocês, irmãos, é a fé, porque as 2 vezes, meu marido, eu falo para vocês, né, que eles 5, 6 vezes foram e voltaram durante 2 anos. E eu acredito que era oração, porque a Bíblia diz que sem fé é possível agradar a Deus e o poder da intercessão. Moisés intercedeu pelo povo. Ontem eu fiz um vídeo de intercessão. Olha lá para vocês verem o poder da intercessão. Eu não acredito que a oração muda a vida de alguém, mas eu acredito sim que a oração move o poder de Deus e, segundo a vontade dele, ele vai agir na vida das pessoas. Isso eu tenho a plena convicção. Então aqui diz assim, ó, o povo, porém, que habitava nessa terra é poderoso e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe.
os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Irmãos, olha aqui, eu vou começar a mostrar para vocês a diferença da positividade da fé a partir de agora. Eles chegam e dizem que realmente, do jeito que Deus falou, a terra é, mana leite e mel. Aí começam a olhar a circunstância. Começa a dizer, o povo de lá é muito grande, ou seja, eles são gigantes. E os seus muros são altos demais. A gente não vai conseguir. Toda cidade que a gente espiou tem muita gente, tem muito exército. Aí entra Caleb, e eu vou falar para vocês o que é ter fé e o que Deus fez por causa de Caleb. Para que você hoje entenda o que Deus vai fazer por causa de você. Presta atenção. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia! Irmãos, esse eia aqui, eu imagino que era um grito, como ele dizendo: calem-se! E fez calar o povo e deu um grito: Eia! Sabe assim, quando você está harto, né? Das pessoas que só reclamam, só murmura. Caleb diz: espera aí, gente. Olha para continuar. Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Por que Caleb fala isso, gente? Porque não é por eles, não são eles que têm a força. Realmente, tem muito gigante, tem muito muro. Mas quem prometeu? Quem prometeu é quem tem o poder de destruir. Não foi Deus que criou os céus e a terra e tudo que nela há? Quem construiu pode destruir. Gente, para Deus, a terra é como uma maquete. Vocês já fizeram maquete lá na escola? Vocês fazem? Semana passada teve uma apresentação lá na escola da minha filha, eles fizeram uma maquete, depois ficaram a maior briga para trazer a maquete para casa. Eu falei, não traz não, amor, porque isso daí, 2, 3 dias, mamãe vai jogar fora. Deixa para as crianças que querem ficar com a maquete. Gente, a terra para Deus é dessa maneira. Eu não entendo vocês quando vocês ficam achando que Deus não é poderoso para fazer as coisas. Olha o que diz a palavra aqui, vou fazer um adendo aqui de 2 palavras para poder dizer para vocês que quando vocês estão olhando a circunstância, vocês estão negando a possibilidade da ação do poder de Deus. Olha só, 2 Crônicas 16:9 diz assim: Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Gente, os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Aqui Deus está falando assim: endireita os teus caminhos diante de mim que eu vou fazer. Seria algo pequeno ou grande demais para Deus? Assim como eu estava falando do câncer, o câncer para Deus é como uma dor de cabeça. A restauração do teu casamento, um amante na vida do teu marido, para Deus é nada. Deus pegou Davi. Gente, eu falo, Deus está tão metido que tu pega um pastorzinho de ovelha, o menor da casa, manda o cara com estilingue na mão, dá uma pedrada na cabeça de um gigante, para o cara cair no chão com a pedrada, gente. Essa pedrada quem deu não foi Davi. Isso foi Deus. Isso foi Deus. Na época que eu era criança, estilingue era muito comum. Eu já tomei pedrada de estilingue. Eu não caí, me machucou, mas eu não caí, machuca mesmo, né? Óbvio que se pegar na cabeça pode matar. Mas vocês percebem que para derrubar um gigante precisa muito mais do que um Davizinho? Gente, é muito forte o poder de Deus, vocês não estão entendendo que um amante não é nada. O teu marido, ai, livre-arbítrio. Que livre-arbítrio? Mostra para mim, primeiro de tudo, mostra para mim na Bíblia onde tem livre-arbítrio. Nós só somos livres em Cristo. Fora da presença de Cristo, a Bíblia diz lá em 2 Timóteo que está cativo. Cativo nas mãos do diabo para cumprir-se a vontade dele.
É liberdade? Isso é livre-arbítrio? Ah, eu não vou orar pelo meu marido, não vou orar pela minha esposa porque eu estou atrapalhando a vida dela. Gente, eu deixei de orar pelo meu marido quando eu tive certeza absoluta que no tempo de Deus ia se cumprir. Ali eu falo para vocês, eu deixei de orar mesmo. Claro que eu orava pela vida dele, mas por casamento eu falava, Senhor, o seu tempo é perfeito, como diz em Eclesiastes. E no momento certo, segundo as orações, do jeito que eu coloquei nas tuas mãos, vão se cumprir. Orava pelo meu marido? Orava. Não como antes. Gente, a Bíblia diz assim, ó, que é melhor obedecer do que sacrificar. Sabe essa oração do dia inteiro? É o sacrifício pela falta da obediência. Quando você começa, quando o teu coração é perfeito para com o Senhor, é como Davi. Você acha que esses homens aqui estavam passando o dia inteiro orando para poder derrotar as cidades? Não, obviamente que não. Jeremias 32 tem uma palavra que diz que eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim? O Deus de toda a carne. Gente, é Deus quem pode fazer todas as coisas. Vou voltar aqui em números para não perder o foco, para poder falar, mostrar para vocês que a gente está falando aqui sobre fé e positividade, né? A diferença. Aí diz assim, ó. Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que lhe havia espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigante, os filhos de Anak, são descendentes de gigante, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto, e assim também éramos aos seus olhos. Então, qual que é a grande diferença aqui? Caleb. Caleb e Josué foram os únicos que creram. Quem gritou foi Caleb. Mas com quem Caleb andava? Com Josué. A Bíblia relata a amizade entre os dois. Por isso que eu falei sobre Salmos 1, porque você tem que também muitas vezes se levantar de algumas mesas, irmãos. Percebe que Caleb e Josué, por serem amigos, eles motivavam a fé um do outro? Exatamente, motivava a fé um do outro. Agora, se você anda com pessoas que não têm fé, sabe o que eles vão fazer? Eles estão já, né, no buraco e vão puxar vocês. Por quê? Porque o que que é o buraco? Uai, se não separar, gente, é a Sheila antigamente falando assim, eu não aceito traição. Se me trair, aí você tá lá, no deserto, lutando, teu marido lá com a outra, sua mulher lá com o outro, e ouvindo teu amigo que não, homem que é homem não vai aceitar traição. Tá te puxando pro mesmo buraco. Que a gente tem que entender que essa luta aqui nem que seja para salvar a nossa família, a nossa casa, a nossa própria vida. Nem que seja para isso a gente tem que lutar. Agora eu quero mostrar para vocês, aqui em Números 24, o que o Senhor fala para Caleb, o que o Senhor vai fazer com a vida de Caleb e o que vai fazer com a vida dos demais. Só para vocês entenderem a diferença de fé e positividade. Porque quando Caleb motivou o povo, mas motivou diante da impossibilidade, ele creu. Porque isso é fé. A fé é esperar naquilo que a gente não vê, naquilo que parece impossível. Positividade vai mudar, igual eu comecei falando lá no vídeo. Você vai mudar, você vai oscilar de acordo com a circunstância. Agora, olha só, para a gente finalizar esse áudio aqui, qual a diferença daquele que crê para aquele que não crê? Olha o que Deus faz na vida dele. Aqui no 24, né? Eu recomendo vocês lerem essa passagem de Números 13 e 14 completas, tá, irmãos? Mas olha só, aqui no 24 diz assim, ó. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito,
Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito. Aqui o Senhor está falando da desobediência do povo, da falta de fé. E Deus está dizendo, nele houve outro espírito. Que outro espírito houve, irmãos? O espírito de Deus. Não foi o espírito da murmuração, porque aqui Deus está falando sobre murmuração. E perseverou em seguir-me, eu o farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência possuirá. Quem vai fazer, irmãos, a restauração do seu casamento? É você? Não é você. Não é. Se você tiver fé, você vai agradar o coração de Deus e Deus vai fazer você possuir novamente o seu cônjuge dentro da sua casa. Um casamento restaurado, que é as mãos do Senhor. Olha só. Eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Quem é a descendência de Caleb? Vocês sabem? Gente, Davi veio da tribo de Judá, né? Caleb ele é da tribo de Judá. Da tribo de Judá veio Davi, que todos os descendentes possuíram, né? Foram tronados como reis. E quem mais, gente? Só para fechar com chave de ouro, quem mais? Alguém sabe? Jesus. Exatamente, Jesus é descendente da tribo de Judá. E aonde foi que começou essa promessa? E a sua descendência possuirá. Possuirá o quê? A terra. Quem é o rei dos reis, senhor dos senhores? Quem nosso Deus coroou como rei dessa terra? Seu filho sem mácula, que veio da tribo de Judá. Olha o que espera a sua descendência, porque Deus fala que as maldições ele visita até a terceira e a quarta geração, mas para aqueles que amam a sua palavra e as cumpre, ele vai visitar e abençoar até 1000 gerações. Gente, a Bíblia mostra isso o tempo todo. Agora, olha para aqueles que não creram, o que acontece? Presta atenção. Vou ler para vocês e finalizar esse áudio. Diz assim, ó: Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Mudai amanhã o rumo e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. O que é mudai o rumo e caminhai segundo ao caminho para o deserto, caminhai pelo deserto pelo caminho do Mar Vermelho? É voltar para trás. Lembra que Deus abriu o Mar Vermelho? Eles já estavam à frente, bem à frente. Deus está mandando voltar. Voltar. Vocês entendem o que é rodar no deserto? Está voltando. Eles não ficaram lá dando volta no deserto? Aí, ó, Deus mandando voltar para trás. Depois disse o Senhor a Moisés e Arão: Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tendo ouvido as murmurações dos filhos de Israel, proferem contra mim, dize-lhes: Por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos que de vós foram contados segundo o censo de 20 anos para cima. Os que dentre vós contra mim murmurastes, não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num, os amigos. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. E o que acontece, irmãos, depois disso? Porém, quanto a vós outros, os vossos cadáveres cairá nesse deserto. Vossos filhos serão pastores nesse deserto 40 anos e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e tereis experiência no meu desagrado. Eu sou o Senhor, falei, e assim farei a
toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto se consumirão e aí falecerão. Os homens que Moisés mandara espiar a terra, que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. Esses mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, que eram os homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Ei, irmãos, olha só, Deus me livre, é sério. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu tenho temor ao Senhor e amor. Eu não tenho mais nem o que falar. Se a Bíblia e se tudo que eu falei sobre rodar no deserto não foi suficiente, eu realmente já perdi até as palavras. Desejo somente que Deus, na sua infinita misericórdia, possa transbordar a sua vida hoje de fé. Transborda a fé. Tire essa positividade e transborde em fé. Leia a palavra do Senhor, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Que Deus abençoe muito a sua vida, sua família, os seus caminhos, dos seus filhos, do seu marido, de sua esposa, em nome do Senhor Jesus. Amém?